Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Meu nome é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o segundo episódio da nossa série O Pacto do Domínio, Gênesis. Uma exposição doutrinária dos fundamentos bíblicos do domínio humano, da cultura, da civilização e do mandato pactual estabelecido por Deus desde o princípio. No primeiro episódio, vimos que todo o universo foi criado por um Deus pessoal, soberano e sábio. A criação não é resultado do caos, nem de forças impessoais, mas do decreto eterno de um Criador, que possui um propósito definido para todas as coisas. O mundo possui estrutura, ordem e direção, e isso é o fundamento para todo domínio legítimo que o homem é chamado a exercer. Hoje, avançamos na narrativa de Gênesis e chegamos ao ponto culminante da obra criadora, o surgimento do homem. Nosso tema neste episódio é a imagem de Deus e a função teocrática da humanidade. O que significa dizer que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? E por que isso está diretamente ligado à sua vocação de dominar a terra e sujeitá-la? Qual é a relação entre essa imagem divina e o exercício teocrático de autoridade, governo e civilização? A resposta bíblica é clara. O homem foi criado para representar a Deus e ser seu príncipe na terra. Ele é vice-regente do Senhor, chamado a exercer domínio sobre a lei de Deus em todas as esferas da vida. Essa função é, por definição, teocrática, isto é, o homem governa o mundo em nome de Deus e não em nome de si mesmo, da coletividade ou do Estado. Neste vídeo, vamos explorar como a imagem de Deus confere ao homem dignidade ontológica, mas também autoridade delegada e responsabilidade moral. O ser humano não é um fim em si mesmo, ele é instrumento do propósito divino na história. Seu trabalho, sua cultura, sua ciência, sua política, sua família e toda sua atividade civilizatória devem refletir a glória de Deus e estar sujeitas à sua revelação. Entender a função teocrática do homem é compreender que não existe neutralidade religiosa e cultural. Ou o homem exerce domínio sobre a vontade de Deus, ou edifica a torre de Babel da apostasia. A teonomia começa no Éden, não no Sinai. O homem nunca foi livre para escolher sua missão. Ele foi criado sob aliança, com ordens, bênçãos e maldições. É sobre isso que trataremos neste episódio. Se queremos reconstruir a civilização sobre a rocha da palavra de Deus, precisamos começar pela restauração da verdadeira imagem do homem, como servo-rei, profeta e sacerdote do Deus vivo. Pois muito bem, o texto de Gênesis 1, 26 a 28 registra: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Aqui somos introduzidos à definição mais fundamental da identidade humana. O homem foi criado à imagem de Deus. E isso está diretamente relacionado com seu chamado para dominar e sujeitar a terra, exercer o domínio. A imagem de Deus não é um detalhe acidental ou um adorno espiritual. Ela é a essência factual e funcional do homem como vice-regente do Criador. Ser imagem de Deus é, antes de tudo, ser um representante autorizado. O homem é colocado na criação como alguém que fala, trabalha, organiza, julga, governa e edifica em nome de outro. Ele é um servo-rei, um príncipe, um mediador da vontade divina, na ordem criada. Essa autoridade, porém, não é autônoma, ela é derivada. O homem exerce domínio porque está sob domínio. Ele governa porque está em submissão pactual ao Deus soberano. É justamente por isso que falamos de função teocrática. A palavra teocracia não significa, primariamente, um sistema político com sacerdotes no governo civil. Teocracia, em sua essência, é a ordem na qual Deus, através da sua lei, reina soberanamente sobre todas as esferas da vida humana. E o homem, como imagem de Deus, exerce funções teocráticas sempre que age conforme a vontade do Senhor ou dentro dos termos da lei revelada em sua palavra. Nesse caso, funções teocráticas bíblicas. Essa imagem também implica estrutura. Desde os primeiros capítulos, vemos que o homem foi criado com capacidades racionais, morais, espirituais e relacionais, refletindo aspectos do caráter de Deus, sua racionalidade, sua justiça, sua criatividade, sua autoridade, sua aliança. Mais que isso, o homem foi chamado a imitar a obra divina. Deus forma e enche a criação. O homem deve formar e encher a terra. Por isso, o domínio não é um direito de exploração, mas uma missão de cultivo. Não é a tirania da criatura, mas o exercício fiel de mordomia santa. O pecado distorceu esse chamado, mas não o anulou. E por isso, a redenção em Cristo, o perfeito portador da imagem de Deus, restaura essa vocação para que o homem redimido volte a cumprir sua função teocrática na terra. A imagem de Deus também estabelece os limites da autoridade humana. O homem é imagem de Deus, não é Deus. Ele possui a autoridade, mas está sempre sujeito à autoridade superior do Criador. É por isso que todo governo humano, pessoal, familiar, eclesiástico ou civil deve ser regido pela lei de Deus. A autoridade legítima nunca nasce da vontade da maioria, da tradição humana ou do consenso político. Ela nasce da revelação pactual do Senhor. Esse ponto é central para a ética bíblica e para a reconstrução cristã. A imagem de Deus no homem é o fundamento da dignidade, mas também o fundamento da responsabilidade. O homem é portador de autoridade, mas será julgado conforme a lei daquele que o criou. O domínio não é uma opção, é uma vocação imposta. A única questão é se esse domínio será exercido em rebelião ou em submissão a Deus. Portanto,
A imagem de Deus é a base ontológica da teocracia bíblica. O homem não foi feito para vagar sem direção ou para definir sua própria missão. Ele foi criado sob aliança, com um chamado claro: sujeitar a terra ao senhorio de Deus, em todas as suas expressões. Essa é a função teocrática da humanidade. Depois de declarar que o homem foi criado à sua imagem, Deus pronuncia as primeiras palavras diretamente dirigidas à humanidade. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Gênesis 1, 28. Essa é a primeira grande comissão da história. E ela não diz: fiquem quietos e esperem o céu, mas sim: multipliquem-se, encham e dominem. O domínio do homem sobre a criação não é um acidente, nem uma concessão posterior. É uma bênção ordenada por Deus, uma vocação expressa, uma missão irrevogável. E mais do que isso, é um projeto de expansão da teocracia por meio da cultura piedosa. Multiplicar e encher a terra não é apenas ter filhos biologicamente, embora isso seja parte essencial da ordem criacional. Esse mandamento implica a propagação da imagem de Deus em todas as direções do espaço e do tempo, o que inclui a transmissão da fé, da lei, da sabedoria e da estrutura cultural que refletem o governo de Deus sobre a criação. O homem é chamado a formar famílias, construir sociedades, cultivar a terra, desenvolver artes, ciência, linguagem, arquitetura, música, tudo sob a direção do Criador. Isso é cultura. E quando essa cultura é moldada pela lei de Deus, ela se torna instrumento da glória de Deus. Essa multiplicação cultural é a forma concreta pela qual o governo de Deus se manifesta na história. O homem não é apenas um servo adorador no Éden. Ele é um construtor de civilização. E sua tarefa é levar o jardim ao mundo todo. Ou, em outras palavras, a função teocrática do homem não é estática nem restrita. Ela é expansiva e progressiva. A ordem de encher a terra também reflete uma visão territorial do domínio. O reino de Deus não é um reino platônico, invisível e meramente interior. Ele começa no coração regenerado, sim, mas ele se expande para o mundo. O solo da terra deve ser discipulado, cultivado, reformado e santificado. O domínio de Adão era limitado a um jardim. O domínio de Cristo, o segundo Adão, é sobre todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. A missão não mudou. O que era o Éden deveria se expandir. O que é a igreja deve discipular o mundo. A apostasia moderna destruiu essa perspectiva. Em vez de multiplicação, promove o aborto. Em vez de encher a terra com a glória de Deus, enche com decadência. Em vez de sujeitar a terra à lei do Senhor, sujeita tudo aos ídolos do Estado, do mercado, da opinião pública, da filosofia não bíblica, do padrão de justiça autônomo. A missão do homem foi pervertida em idolatria civilizacional. Mas a palavra permanece: sujeitai-a. O homem não foi criado para ser espectador da história, mas seu executor sob aliança. A cultura não é religiosamente neutra. A civilização não é secundária. A história não caminha sem direção. Toda a terra
deve ser cheia com o conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. E essa promessa começa com o mandamento original de Gênesis: multiplicar, encher e dominar. Essa é a base teonômica da reconstrução cultural. Não estamos esperando um escape, estamos preparando uma restauração. E ela começa com a fé, avança pela obediência e se manifesta em toda expressão legítima da cultura humana, sob o senhorio de Cristo. A comissão dada ao homem no Éden é clara e abrangente. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis 1, 28. Aqui, duas palavras-chave merecem atenção: sujeitai e dominai. Ambas expressam a autoridade, ambas envolvem governo, ambas pressupõem trabalho, organização, estrutura e aplicação prática de princípios normativos. Mas nenhuma delas implica autonomia. O domínio do homem é real, mas submisso à vontade do Criador. Ele é, por essência, governo sob a lei de Deus. Sujeitar a terra significa colocá-la em ordem conforme os padrões do Criador. Significa tomar o mundo bruto, cheio de potencialidades criadas por Deus, e transformá-lo em um ambiente civilizado, produtivo e moralmente ordenado. Significa aplicar a sabedoria, justiça e conhecimento divino sobre o solo, sobre as relações humanas, sobre o trabalho, desculpe, sobre os recursos naturais, sobre os sistemas institucionais e culturais. Em resumo, sujeitar a terra é colocá-la sob o governo teocrático estabelecido por Deus no princípio. Dominar, por sua vez, implica exercer a autoridade representativa. O homem domina não como déspota, mas como mordomo. Ele governa como alguém que prestará contas. Isso inclui administrar, julgar, ensinar, construir e proteger. Tudo em nome do soberano. É aqui que a função teocrática do homem se evidencia de forma plena. Ele não é senhor da terra, mas vice-regente da criação, com poderes delegados e restritos ao que Deus revelou. É por isso que o domínio humano deve ser regulado pela revelação de Deus, e não pela tradição ou vontade popular. O homem não é autônomo para definir o bem e o mal, nem para determinar os parâmetros do progresso ou da justiça. Ele deve submeter sua autoridade à lei que procede do trono de Deus. A verdadeira civilização é aquela que está fundada sobre a lei do Senhor. Deuteronômio 4, 5 a 8. Salmo 19, 7 a 11. Esse governo teocrático começa com o indivíduo, que deve governar a si mesmo sob os mandamentos de Deus. Estende-se à família, que deve ser estruturada conforme os padrões da criação. Atinge a comunidade, onde o trabalho, a educação e a economia devem refletir os princípios divinos. E alcança a esfera civil, que deve exercer justiça com base na lei revelada, e não em filosofias mutáveis ou consensos humanos. O pecado não anulou esse chamado, ele o corrompeu. O homem, em vez de sujeitar a terra à vontade de Deus, passou a tentar sujeitá-la à sua própria vontade caída. Mas Cristo, o segundo Adão, restaurou esse chamado e retomou a autoridade para si. Mateus 28, 18. A missão cultural, agora sob o senhorio de Cristo ressuscitado,
avança com poder espiritual e fundamento revelacional. Hoje, a igreja deve resgatar esse entendimento. Não há vocação legítima fora da lei de Deus. A política, a ciência, a arte, a educação, o comércio, tudo deve estar sujeito ao domínio de Cristo, exercido conforme os parâmetros da Escritura. Qualquer exercício de domínio à parte da lei de Deus é usurpação. Assim, sujeitai e dominai não são apenas mandamentos do passado, são imperativos permanentes que definem o papel da humanidade como imagem de Deus. Negá-los é negar o propósito da criação. Cumpri-los é glorificar o Rei dos Reis. Bom, neste episódio, vimos que a criação do homem, a imagem de Deus, não é uma mera curiosidade teológica, mas o fundamento central de sua identidade, vocação e responsabilidade. Ser imagem de Deus significa ser um representante pactual, um vice-regente, um servo-rei, um príncipe que deve governar a terra em nome e sob os mandamentos do Senhor soberano de toda a criação. Examinamos 3 aspectos essenciais dessa função teocrática. Primeira, o homem foi feito à imagem de Deus e, por isso, possui autoridade derivada e responsabilidade moral. Sua missão não é autônoma, mas subordinada à vontade preceptiva ou revelada do Criador. Segunda, o chamado de multiplicar e encher a terra aponta para uma expansão cultural piedosa, na qual a civilização humana deve ser moldada pela palavra e pela lei de Deus, em todas as áreas e esferas. Terceira, o mandato de sujeitar e dominar a terra exige o exercício de governo sob a revelação divina. Toda a autoridade legítima, pessoal, familiar, eclesiástica ou civil, deve estar em conformidade com os preceitos estabelecidos por Deus na criação e reafirmados em sua lei. A função teocrática da humanidade é, portanto, inseparável da teonomia. O homem jamais foi livre para definir por si mesmo o bem e o mal, a estrutura da cultura ou o rumo da civilização. Ele foi criado em aliança, com ordens claras, e chamado a edificar o mundo conforme os decretos do céu. A neutralidade religiosa é uma ilusão. A cultura será ou teocrática bíblica ou teocrática pagã. A teocracia bíblica é a ordem civilizacional fundamentada na lei de Deus. E a teocracia pagã é a ordem civilizacional fundamentada na lei de um falso Deus. O domínio será exercido ou sob a lei de Deus ou em rebelião contra ela. Hoje, mais do que nunca, é necessário recuperar essa visão bíblica e reformada do homem como imagem de Deus. A restauração da sociedade começa com a restauração da função teocrática do homem. O Evangelho não anula o mandato cultural, ele o redime e o fortalece. Em Cristo, o segundo Adão, o domínio é restaurado e a missão recomeça com poder e clareza. Como diz o Salmo 8, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Salmo 8, 5 a 6. Essa é a dignidade e o dever do homem: governar o mundo sob o senhorio de Deus, expandindo o conhecimento de sua glória, até que a terra inteira seja cheia dela como as águas cobrem o mar. No próximo episódio,
Trataremos da estrutura tríplice da imagem de Deus no homem, como sacerdote, profeta e rei. E como essas dimensões definem o exercício do domínio em todas as esferas da vida. E você deseja ver a restauração da cultura, da justiça e da verdadeira civilização, continue conosco e compartilhe este vídeo e acompanhe os próximos episódios. O reino de Deus se manifesta quando a humanidade retoma sua função teocrática sob a palavra do Rei Eterno. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. Vamos ficando por aqui. Deixe seu like, né, sua curtida. Comente no vídeo, dê sua opinião e compartilhe com outras pessoas. E caso ainda não seja um inscrito, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando o trabalho do IMTTRB. Bom, é isso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.